Olá, meus caros, olá, minhas caras, sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje falar da fase crescente da Lua nesse ciclo. E essa fase vai ser no dia 19 de maio, às 16h13, horário de Brasília, e vai se dar novamente no signo de Leão. Então é interessante porque nós já tivemos uma crescente Leão no mês passado, só que ela aconteceu bem no comecinho do signo de Touro, onde estava o Sol, e do signo de Leão, onde estava a Lua. E agora nós vamos ter isso repetido, mas é evidente que vai ser no finalzinho dos dois signos. Então, o Sol em Touro e a Lua em Leão. Eu gostaria de fazer um comentário interessante, que é o fato de que nas últimas 3 semanas, nas últimas 3 fases, nós tivemos praticamente o mesmo mapa no céu, com muito pequenas variações. Então vocês podem notar, até nós estamos colocando aí na tela os 3, para que vocês consigam ver que os planetas estão em posições muito semelhantes. Isso na verdade acontece porque o horário em que acontece a lunação, a fase de lunação, está sendo sempre por volta das 16 horas da tarde. Então isso, lógico, deixa com que o ascendente fique mais ou menos no mesmo lugar. Inclusive na minguante passada e na lua nova passada, nós tivemos os 2 ascendentes em Libra. Dessa vez vai estar em Escorpião. É uma das pequenas diferenças dessa fase. Mas notem como os planetas estão na mesma posição, né? O Sol na casa número 7, o Marte lá em cima no meio do céu, o Plutão e o Saturno aqui embaixo, no fundo do céu, Mercúrio e Gêmeos na casa 8. Então, isso evidentemente está repetindo um tema, né? Ou está repetindo os mesmos temas, né? Então, não só a fase crescente está se dando no mesmo signo, que é o signo de Leão, como a lunação vem também se repetindo, e como os planetas semana a semana às vezes não caminham muito, né? A gente então está tendo essa insistência do céu, né? Com alguns temas que, é claro, é para que a gente preste atenção. E quais são os temas? Primeiro, o Sol sempre presente na casa 7, inclusive uma vez com a própria Lua, que foi a Lua nova da semana passada. Isso acentua os relacionamentos. O mapa estando também à direita, né? A direita é o lugar do outro, a esquerda no mapa é o lugar do eu. Então, isso não pode ser mais óbvio, né? Faz 3 semanas que a gente deve prestar atenção no outro, né? E que a nossa ação, evidentemente, pode afetar o outro positivo ou negativamente. Outra coisa, o Marte sempre no meio do céu, então existe sempre uma atuação, né, de um determinado agente, um agente que é um pouco impulsivo nesse signo de Câncer. E o Sol, nas últimas 5 semanas, no signo de Touro. Um signo que rege recursos, finanças, bens, valores não só morais, como também materiais, além de outros temas. O outro tema importante, né, são os relacionamentos. O Sol tem estado na casa 7 nas últimas 3 semanas, e tudo isso é devido ao horário em que vem acontecendo sempre as lunações, por volta das 16 horas. Então isso faz com que o ascendente fique mais ou menos no mesmo lugar e o Sol vai estar sempre, então, na casa 7, justamente iluminando os relacionamentos e pedindo que a gente foque nisso, né? E outros temas também têm se repetido, como, por exemplo, tensões de toda sorte, complexidades, uma certa inflexibilidade, intransigência, teimosia, quedas de braço, fora o destaque que Plutão, Saturno e a Lua Negra vem tendo também todas essas semanas, o que nos conta que estamos um pouco sob o domínio das sombras, entre aspas. E vamos lembrar, né, ao que se presta a fase crescente. É uma fase em que sempre alguma coisa se interpõe no nosso caminho, em geral um pequeno obstáculo, nada muito grave, tudo. Às vezes até é bom que a gente avalie mesmo, porque às vezes é só fruto da nossa imaginação ou do medo, né? E esse medo é muito mais interno do que externo.
E a fase crescente, essa paradinha que a gente sempre acaba dando, é para que justamente a gente dê uma avaliada se continuamos no ritmo que as coisas vêm se desenvolvendo ou se a gente vai fazer alguma correção de rota. Normalmente, a nossa posição interna, a nossa atitude é que às vezes pode estar emperrando alguma coisa, tá? E, logicamente, a presença dos planetas nos mesmos lugares, né, nos diz que os temas são os mesmos e que a tendência é que eles se mantenham em curva ascendente. E o que há de diferente nessa fase? Então, primeiramente, o Sol, que ocupa sempre o mesmo setor dos relacionamentos, né, no signo de Touro, nos chamando atenção sempre para esse tema, e também a Lua, que dessa vez está, logicamente, numa casa nova, ela está na casa 11, em Leão, né? Que é uma casa de relacionamentos mais sociais, de grupos, pertencimento a grupos, participação em grupos e também planos futuros, projetos futuros. Portanto, ela está nos chamando a atenção que talvez esteja na hora da gente fazer planos um pouco mais a médio e a longo prazo. E, novamente, a Lua está regendo o meio do céu, né? Então, nos representando, né? A Lua sempre representa o povo, a sociedade e tudo, e esse ponto também, né? Então, o nosso objetivo é justamente que a gente consiga chegar aonde precisamos. Outro ponto diferente nessa alunação é o ascendente. Ele não está em Libra pela primeira vez, está em Escorpião, né? Bem no comecinho do signo do Escorpião. Isso faz com que Marte no meio do céu e Plutão no fundo do céu sejam os regentes dessa alunação. E ambos estão ocupando posições de destaque no mapa, estão indicando uma ação efetiva, tanto um quanto o outro, em signos de ação, Marte em Câncer e Plutão em Capricórnio, e dando ambos um tom não só de ação, como também de complexidade e de manipulação. E essa fase apresenta duas melhorias em relação à fase nova. A primeira é que o Sol e Plutão estão num relacionamento muito harmônico, e isto, justamente por Plutão reger a economia, nos dá uma certa garantia de que nesta fase podemos ter uma melhor performance, tanto nas finanças quanto na economia. E isso é uma tendência principalmente para os nativos do terceiro decanato dos signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. A segunda melhoria, a segunda melhora que a gente tem nesse tema, é que Vênus, que é a regente dos próprios recursos, né, e valores e finanças e tudo, ela está em ótimas relações com Saturno. Isso não indica exatamente uma abundância, mas indica um equilíbrio, que pouco a pouco parece que vem vagarosamente se apresentando. Então, ela está em ótimas relações com Saturno, que vocês sabem é um planeta estruturador e equilibrador quando está em boas relações, né? E com Vênus, isso não indica exatamente uma abundância, mas indica que nós estamos caminhando para um maior equilíbrio que paulatinamente, semana a semana, vai sendo atingido, mesmo que devagarinho. Essa é uma tendência para os nativos do segundo decanato dos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Outra diferença para melhor é que Júpiter, que em todas as últimas fases também tem estado numa ótima relação com o ascendente, dessa vez permanece em boas relações com o ascendente, só que em outro signo. Ele acaba de se mudar para o signo de Peixes, que é um signo que ele rege, onde ele fica mais confortável ainda, né? Esse planeta que já é um planeta benéfico, um planeta de expansão, um planeta positivo, né? Em Peixes, ele vai acentuar as qualidades desse signo, que é um signo extremamente humanitário, extremamente compassivo, compreensivo, e isso é uma ótima notícia, né? O outro regente de Peixes, que é Netuno, e que está ali no comecinho da casa 6, ele também vem sempre fazendo bons aspectos para o meio do céu. Ele está no próprio signo de Peixes, né? Então também muito confortável e há muito tempo podendo acentuar as características do signo, enfim, de humanitarismo, de compreensão, de amor incondicional, de generosidade e de prestação de serviços humanitários, né?
que a gente já vem falando há várias semanas, é um dos motivos que vem, de alguma maneira, amenizando um pouco o sofrimento de tanta gente. O único senão é que esse Netuno está em tensão com Mercúrio. Mercúrio está ali ao lado de Vênus, na casa número 8, também no signo de Gêmeos, porém em tensão com Netuno. E essa tensão indica, primeiro, que a gente deve tomar um pouco de cuidado com os dados que podem ser manipulados, alterados, fantasiosos, mentirosos e etc. Segundo, a gente também precisa tomar cuidado com a nossa capacidade de se iludir, de fantasiar coisas, etc. E também com uma certa tendência à mentira, né? Esse é um indicador de mentiras. E a terceira coisa que indica também é que há uma tendência de aumento da contaminação. Vamos lembrar que Netuno é o planeta que rege a contaminação e também a vacinação, né? Mas em tensão com Mercúrio em Gêmeos, que é aquele signo da respiração, dos pulmões, etc., ou seja, exatamente da atuação da doença, isso sem dúvida indica que ainda os índices continuam crescendo, tá? Aliás, se a gente lembrar bem, essa vai ser a segunda semana depois justamente do feriado do fim de semana do Dia das Mães, onde, de certa maneira, liberou-se um pouco geral, então a tendência é que a gente vá olhar, né, esses índices repercutindo agora. E essa tendência dessa tensão entre Netuno e Gêmeos acontece mais especialmente para os nativos entre o segundo e o terceiro decanato dos signos de Gêmeos e Sagitário, Virgem e Peixes. Essa posição de Marte lá no meio do céu sozinho, por ser um planeta de ação, também pode indicar para a gente a ação de pessoas em especial, né? Pessoas que agem, né, por conta própria, de uma maneira um pouco impulsiva, de uma maneira um pouco, às vezes até infantil, né? Um pouco teimosa, né? Que age por conta própria, que age a partir das suas próprias vontades, desejos, intenções, crenças, etc., e a gente sabe que isto é algo que pode se refletir aqui na Terra em inúmeros exemplos que a gente tem à nossa volta. E por fim, a tensão entre Urano e Saturno, aquela velha tensão, continua, né? E isso, logicamente, de novo vamos nos lembrar que é entre a manutenção, né, Saturno, da situação atual e a transformação, né, em direção a um futuro que é representado pelo Urano, né? Então, é essa transição que a gente está vivendo entre o velho e o novo, entre o passado e o futuro, né? Mas, de todo modo, gente, não é hora de titubear, não é hora de hesitar e nem de ter dúvida. É hora de continuar em frente, porque vamos lembrar que as posições de Júpiter e Netuno, que são os representantes da fé e da esperança, também estão bastante fortes. Lembrando sempre, né, daquela economia celeste que se puxa um pouco para um lado, também puxa para o outro, né? Que é sempre para a gente ter uma espécie de chance para que tudo se manifeste. Então sigamos em frente, porque a fé e a esperança dos nossos grandiosos Júpiter e Netuno também continua nos abençoando, ok? Então, eu convido a todos para, se quiserem complementar informações a respeito desse momento, leiam o texto referente a essa fase no site www.sicabueno.com.br. Também convido para que vocês acompanhem a evolução da fase ao longo dos próximos dias, né, que vão nos mostrando sempre outras tendências, e também que vocês confiram o texto relativo ao seu signo solar e o seu signo ascendente, que sempre dão orientações mais pessoais. Um grande abraço para todos, uma boa semana e até breve. Tchau!